Bom, o nosso grupo, que é formado por Arthur Manem, Joab Laudino e eu, Yuri Soares, vamos falar um pouco sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, vamos falar sobre biografia, um pouco do resumo, depois vamos debater um pouco sobre essa obra. João Cabral de Melo Neto nasceu na cidade de Recife, no dia 9 de janeiro de 1920 e faleceu no dia 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968, tomou posse em 6 de janeiro de 1969, onde foi recebido por José Americano. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Caneiro Leão Cabral de Melo, parte de sua infância, João foi viver nos engenhos da família no município de São Lourenço da Mata e de Moreno. Aos 10 anos, com a família de regresso ao Recife, ingressou João Cabral no Colégio de Ponte de Uchoa, dos Irmãos Maristas, onde permanece até concluir o curso secundário. Em 1938, frequentou o Café Lafayette, ponto de encontro de intelectuais que residam em Recife. 2 anos depois, a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, mas a mudança definitiva foi só realizada em fim de 1942, onde publicou seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. A atividade literária acompanhou-se durante todos esses anos, no exterior e no Brasil, o que lhe valeu ser contemplado com inúmeros prêmios, entre os quais Prêmio de José de Anchieta, de Poesia, do 4º Centenário de São Paulo, em 1954. Prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, em 1955. Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro. Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira de Livro. Prêmio Bienal, pelo conjunto de obras, e Prêmio da União Brasileira de Escritos, pelo livro Crime, na Cale Relator, em 1988. Em 1920, João Cabral de Melo Neto é aposentado no posto de embaixador da editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro. Publica no ano de 1994 sua obra completa. Da obra poética de João Cabral, pode-se mencionar, ao acaso, pela sua variedade, os seguintes títulos: Pedro do Sono, 1942, O Engenheiro, 1945, O Cão Sem Plumas, de 1950, O Rio, de 1954, Quaderna, de 1960, Poemas Escolhidos, de 1963, A Educação pela Pedra, em 1966, A Morte e Vida de Severina, que é o que vamos falar no nosso trabalho, e outros poemas em voz alta, em 1966. Museu de Tudo, em 1975, A Escola de Facas, em 1980, Agrestes, em 1985, Alta do Frade, em 1986, Crime naquele Relator, 1987, Sevilla Andando, em 1988. Em prosa, além do livro de pesquisa histórica já citado, João Cabral publicou Juan Miro, em 1952, e Considerações sobre o Poema Dormindo, em 1941. Os Cadernos de Leitura Brasileira Notável, publicação edital pelo Instituto Moreira Salles, dedicou seu número 1, em março de 1996, ao poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, como selecionada colaboração de escritores brasileiros, portugueses e espanhóis, em abundante material iconográfico em homenagem à vida de João Cabral de Melo. Então, essa foi a biografia de João. Agora vamos passar para a próxima parte do nosso trabalho. Então, agora vamos falar um pouco sobre o resumo do nosso poema. O retirante Severino deixa o sertão Pernambuco em busca do litoral, na esperança de uma vida melhor. Entre as passagens, ele apresenta ao leitor e diz que vai encontrar 2 homens, os irmãos da alma, que carregam um defunto numa rede. Severino conversa com ambos e acontece uma denúncia contra os poderosos mandantes de crimes de sua impunidade. O rio guia está seco e com medo de se extraviar. Sem saber para que lado o rio corria, ele vai em direção a uma cantoria e dá com um velório. As vozes cantam excelências ao defunto, enquanto do lado de fora
o homem vai parodiando as palavras dos cantores. Cansado da viagem, Severino pensa em interrompê-lo por uns instantes e procurar trabalho. Livro Morte e Vida Severino. Ele se dirige a uma mulher na janela e se oferece e diz o que sabe fazer. A mulher, porém, é uma rezadeira. O retirante chega então à zona da mata e pensa novamente em interromper a viagem. Assiste então ao enterro de um trabalhador do Eito e escuta o que os amigos dizem do morto. Por todo o trajeto em Recife, ele só encontra morte e compreende estar enganado com o sonho da viagem, a busca de uma vida mais longa. Ele resolve se suicidar. O que adianta a morte nas águas do Capiberibe? Enquanto se prepara para o deslance, conversa com José, mestre Carpina, para que uma mulher anuncia que seu filho havia nascido. Severino, então, assiste à encenação celebrativa do nascimento, como se for um alto de Natal. Seu José tenta convencer Severino a não se matar. Enquanto Severino está para pular da ponte e se despedir desse mundo e para o mundo dos mortos, através de um choro de uma criança, a vida de Severino renasce. Então, esse é o resumo do nosso poema. Agora vamos debater um pouco sobre esse poema, falar um pouco mais sobre ele, característica histórica, um pouco mais também sobre João, e falar também mais um pouco sobre o tema, entre tudo que envolve ele. Então, vamos só começar o nosso debate falando sobre um pouco sobre o poema Morte Severina, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo. O gênero é um poema dramático que é feito em um teatro. É um poema dramático, pois ele se intitula em versos, e esses versos vai para o teatro, e nesse poema ele se intitula Alto de Natal, em Pernambuco. O passo é de Pernambuco, que ele pega da Caatinga até o Recife. O tempo ele pega do século XX, e o estilo da época é a terceira geração modernista, de 1945, onde João Cabral começou a escrever esse poema. João Cabral, ele é um pouco da característica dele como autor. Ele é anti-sentimentalista, ele, sem lirismo, ele apaga o eu dos poemas dele, ele apaga o sentimento que era tão comum na época com esses poemas. Ele é anti-musical também. João Cabral, ele é um poeta racional. Ele se auto-intitulou como um engenheiro, o poeta de cálculo, o poeta da razão. Ele também é conhecido por verso substantivo. Ele quer fazer as coisas concretas, como ele fez um poema sobre uma pedra uma vez. Sua crítica social não é panfletária, ele não é socialista. Até porque os socialistas, eles estavam na segunda geração, por exemplo, Drummond de Andrade. João Cabral, ele faz críticas em Morte e Vida Severina, que está explícito nisso, mas as críticas não são marxistas, não são socialistas. A peça tem 18 cenas. Então, nessas 18 cenas podemos dividir em dois grupos. As duas primeiras cenas, que é a viagem de Severino para a fuga da morte, e as outras 6 cenas seriam o nascimento de Jesus, que seria, como podemos dizer, a vida renasceria. Então, na primeira cena, Severino se apresenta como Severino, como todos somos severinos, do mesmo sangue, que temos a mesma morte, temos a mesma vida, viemos de ventres. Mas já na segunda cena, Severino ele vê a morte, ele presencia a morte, onde ele vê 2 homens carregando um Severino, morto, por causa de um pedaço de terra. Mataram um homem por um pedaço de terra. Como já falei, a peça se passa na Caatinga, e disso da Caatinga, Severino tenta ir para o Recife. Vai da Caatinga para o Recife. Na terceira cena,
Severino, ele vê mais uma morte, mas não a morte de uma pessoa, mas sim a morte de um rio. O rio Guia, no rio Capibarina, está seco. E ele estava seguindo o rio para ir para Recife, e ele vê o rio morrendo. Isso afetou muito Severino. Na quarta cena, ele presencia mais uma vez a morte. Ele presencia em um velório. Ele vê o velório e vê as pessoas cantando pro morto. Então ele resolve dar uma pausa para procurar um emprego. Mas aí nessa procura de emprego, ele conversa com uma rezadeira para pedir emprego para essa rezadeira. Então a rezadeira pergunta para ele o que ele sabe fazer. Severino, né, sem estudos, aí ele fala para ela que sabe fazer tudo de trabalho braçal, como plantar, trabalhar com enxada, cavar, essas coisas assim. Aí a rezadeira diz bem assim para ele, que naquele lugar isso não dava dinheiro. A única coisa que dava dinheiro era trabalhar com ofícios da morte. Ofícios da morte como médico, a própria rezadeira, coveiro, essas funções assim. Severino então, né, chega à zona da mata. Ele segue adiante e chega na zona da mata. Que pela primeira vez ele vê tudo verdinho, né? Uma plantação de canavial, tudo verdinho. E nisso não tinha ninguém naquele lugar. Então ele se pergunta onde as pessoas estavam. E as pessoas estavam em mais um velório. Um velório de um agricultor, um lavrador. Então ele se enganou daquele lugar. Ele pensou que ele podia ficar ali. Por um momento ele pensou em desistir de ir para Recife. Ele pensou que tinha encontrado um lugar que ele pudesse descansar, não precisava mais trabalhar igual um condenado. Mas ele se enganou. Então, quando ele viu aquele funeral, ele resolve continuar sua caminhada. Então Severino, ele as suas esperanças já estavam morrendo. Ele já estava pensando em desistir. Até que ele chegou e falou que ia se matar, ia se suicidar. Então ele conheceu José Carpina. Então ele começou a conversar com José, perguntou bem assim a José: José, o que vale a pena a vida? Não vale a pena viver. Enquanto eles conversavam, o filho de José nasceu, o filho de José Carpina nasceu. E com esse nascimento, o filho de José Carpina, a gente associa a Jesus. E com o nascimento de Jesus, o nascimento da criança, a vida de Severino renasce, como cria novas esperanças. Então, José fala para Severino bem assim: tá vendo, Severino? Isso que é a vida, isso vale a vida. Porque um momento antes, duas mulheres tinham chegado e tinham previsto o futuro da criança. Uma ela ia trabalhar na lama, provavelmente catando caranguejos, e outra ela estava suja de graxa, que provavelmente ia trabalhar nas máquinas, nas empresas. E mesmo assim eles estavam felizes pela criança. Então isso mostrou a Severino que a vida vale a pena, que vale a pena viver. Então agora vamos falar também um pouco sobre as características da poesia. A poesia, né, foi escrita em 1954 e pela primeira vez foi encenada em 1975. Nessa peça, né, toca a música de Chico Buarque, uma música clássica de Chico Buarque, que foi vencedora do Festival de Nancy, na França. A temática central da peça, né, fala sobre a seca, a fome, a exclusão social que o povo nordestino tem, porque podemos, né, perceber isso claramente. Quando fala em Nordeste, as pessoas já pensam logo em fome, seca. Salvo alguns lugares, claro, mas a maioria são assim. A peça traz uma visão de esperança aqui, porque com Jesus em nossos corações, Jesus em nossa vida, a gente tem esperança de uma vida melhor. Então, a peça, podemos falar que também tem uma peça dentro da peça, porque fala da Divina Severina, aí depois mostra Jesus nascendo.
onde os pastores podem ser os três reis magos, as pessoas dando presente, né, também, onde a criança nasceu na peça pode ser o bercinho de palha de Jesus, regional versus universal também, porque o João, ele não quis fazer uma peça religiosa, mas ele quis mostrar que a nossa vida, a gente tem esperança nela. Ele também foi inspirado na literatura de cordel, onde os pessoal, né, faz os cordelzinhos para vender na rua. Ele fez essa peça inspirada nessa literatura de cordel. Eu agradeço a todos pela atenção. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. E eu indico ler o livro, ler alguns textos, é muito bom. Obrigado.